Alto para me apresentar ao povo brasileiro através da nossa imprensa, após a minha posse de ontem pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu solicitei à Sua Excelência, o presidente da República, que fizéssemos uma posse simples, uma posse sem cerimônias, uma posse sem solenidade, porque nós vivemos, como vocês sabem, tem tão bem divulgado, uma emergência sanitária de importância internacional, que já dura mais de um ano e que no Brasil essa crise sanitária ela afeta fortemente a nossa população. Na segunda-feira da semana passada, Sua Excelência me convocou ao Palácio do Planalto e me incumbiu com a missão de gerir o sistema público de saúde do Brasil, o Ministério da Saúde. É uma grande responsabilidade assumir a gestão do Ministério da Saúde em qualquer circunstância, especialmente num momento como esse. O presidente entendeu que deveria ter um médico à frente do Ministério da Saúde. Então, nesse sentido, eu gostaria de rememorar com todos vocês o importante ensinamento de outro médico que, como eu, presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia e também ocupou por 2 vezes o Ministério da Saúde. Então, a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser um especialista em gente. A medicina é uma profissão milenar e os instrumentos que usamos para exercer a medicina é a ciência e o humanismo. Eu assumo essa posição graças ao apoio que tenho dos ministros do governo do presidente Bolsonaro, porque isso não é uma tarefa só para um ministério, isso é uma tarefa para uma força interministerial. Defesa, que vai nos ajudar com logística, infraestrutura com inteligência para cuidarmos dos nossos transportes, Casa Civil com toda a parte institucional do governo e as comunicações para informar apropriadamente a população. A grande ferramenta para a concretude das políticas públicas, como todos sabemos, é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, instituído com a Constituição de 1988, ele prescreve ser a saúde um direito de todos e um dever do Estado, que é garantido mediante políticas sociais e econômicas. Bem, então, com essa ferramenta que atribui aos 3 níveis federativos, União, Estado e município, de maneira organizada e hierarquizada, é que vamos continuar no enfrentamento dessa pandemia. Resumindo, eu quero dizer para vocês que o compromisso número 1 do nosso governo é com a implementação de uma forte campanha de vacinação. Todos sabem o esforço que foi feito para buscar vacinas. Lá, há um século atrás, houve a revolta das vacinas. As pessoas tinham receio de vacinas. Hoje sabemos que 95% da população brasileira deseja ser imunizada. E nós, os agentes públicos, temos que envidar todos os esforços para que o programa de vacinação tenha concretude. O Brasil já é o 5º país em aplicação de vacinas. É verdade que nossa população é muito grande e que precisamos avançar. Nosso país tem um programa nacional de imunização que é reconhecido mundialmente.
tem tido êxitos em cima de êxitos. E agora, com a pandemia da Covid-19, a determinação expressa do presidente da República é para que nós consigamos ampliar esse número de vacinação. Nós temos condições de vacinar muitas pessoas. Atualmente, nós vacinamos 300 mil indivíduos todos os dias. E o ministro da Saúde e o governo assume o compromisso de, em curto prazo, aumentar pelo menos em 3 vezes essa velocidade de vacinação, para 1 milhão de vacinas todos os dias. É uma meta que é plausível, eu digo a vocês que é plausível. Temos condições até de ampliar ainda mais. Não quero me comprometer, porque precisamos buscar mais vacinas, e nós temos a indústria de vacinas nacional, a Fiocruz, com a Biomanguinhos, o Instituto Butantan, e ainda as outras vacinas disponíveis, que vamos, com certeza, buscá-los. São 37 mil postos de vacinação em todo o país. Então, precisamos acelerar esse programa de vacinação. O outro ponto, para que fique bem claro, o senhor presidente da República me deu absoluta autonomia para indicar o secretariado do Ministério da Saúde. E eu o fiz buscando as melhores pessoas para que nós tenhamos maior sucesso na concretude das políticas públicas. Nossa Secretaria Executiva será exercida pelo Dr. Rodrigo Castro, funcionário de carreira do Ministério da Economia, que tem uma expertise grande em gestão. A nossa Secretaria de Atenção à Saúde Especializada, a SAES, será exercida pelo Dr. Sérgio Ocani, diretor executivo do Instituto de Traumato-Ortopedia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Nós estamos agora com um firme propósito, e essa é uma providência do momento, de instituir uma secretaria especial para o combate à pandemia da Covid-19. Essa secretaria vai cuidar somente da pandemia, porque nós sabemos que, além da pandemia, as pessoas continuam tendo doenças cardiovasculares, as pessoas continuam tendo câncer e outros males que nos espreitam no nosso dia a dia. E o Ministério da Saúde precisa continuar atendendo todos esses pacientes. Então, a Secretaria Especial de Combate à Pandemia vai funcionar 24 horas por dia. Eu, como médico, que até ontem estava na assistência, estou acostumado a trabalhar 24 horas por dia, e a sociedade brasileira requer que o Ministério da Saúde fique de prontidão para dar todas as respostas que forem devidas. Então, vamos fazer isso, e eu peço um voto de confiança de todos os senhores. São várias ações que precisam ser implementadas. Uma delas é a forte parceria com as instituições científicas, com as sociedades científicas, com o Conselho Federal de Medicina, com o Conselho Federal de Enfermagem, com o Conselho Federal de Fisioterapia e dos demais profissionais de saúde. O Ministério da Saúde é a casa de todos os profissionais de saúde que vivem na lide diária, e nós os acolhemos com muito entusiasmo. Amanhã, comunico aqui para os senhores que fui convidado pelo diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o professor Tarcísio, para visitar aquela instituição que é um orgulho da ciência brasileira, e ser recebido pela congregação dos professores da Faculdade de Medicina da USP. Isso mostra definitivamente o nosso compromisso com práticas científicas de boa qualidade, com investimento na pesquisa. A vacina é um exemplo. Em maio, foi feita uma parceria
com a Universidade de Oxford, que garantiu o domínio da tecnologia de produção do IFA nacional, um passaporte para a imunização, não é, ministro Fábio Faria? Então, vamos à autossuficiência na produção do IFA, que garante que essas metas que eu estou dizendo para os senhores são absolutamente plausíveis. Então, vamos à Universidade de São Paulo, vamos buscar a expertise que é brasileira, vamos discutir fortemente com a Sociedade Brasileira de Infectologia, com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, com a Sociedade Brasileira de Emergências, enfim, vamos trazer todos para o Ministério da Saúde, para que possamos unir esforços para vencer essa grande dificuldade sanitária. Eu quero dizer para vocês que eu sou um médico assistencial, né? E a minha função é cuidar de pacientes. A especialidade dos profissionais de saúde é salvar vidas, como já disse o professor Adib Jatene. Eu encerro essa minha parte da fala citando o Papa Francisco, no seu discurso de entronização, já que estamos numa época da Quaresma. É preciso cuidar das pessoas, cuidar de todos com amor, sobretudo daqueles que são mais frágeis, que são os idosos, são as crianças, são os doentes, que muitas vezes estão esquecidos na periferia dos nossos corações. Fico à disposição dos senhores para esclarecer o que couber. Eu estou assumindo o Ministério da Saúde hoje, cheguei às 5 horas da manhã no Ministério para trabalhar. Nossos assessores não estavam lá, mas amanhã eles têm que estar. Então precisamos trabalhar, não vamos perder tempo, vamos atender os nossos pacientes precocemente, vamos cuidar deles com o carinho que a medicina brasileira sempre teve com cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado. Daremos início às perguntas. Lembrando que é permitida apenas uma por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, Maiara Oliveira, do Metrópolis. Boa tarde, ministros. Boa tarde. Mais cedo, lá no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que a questão do tratamento precoce está a cargo do Ministério da Saúde. No ano passado, já com o ministro Pazuello, então o ministro Pazuello no comando, o Ministério alterou o protocolo recomendando alguns medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Eu queria saber se o Ministério hoje, já estando a cargo da pasta, se o senhor estuda alterar novamente esse protocolo e retirar medicamentos sem comprovação científica. Obrigada. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, elas são instituídas segundo regras que estão postas na Lei Orgânica da Saúde. Né? Então, no que há do meu conhecimento, não existe nenhum protocolo clínico e diretriz terapêutica no Ministério ratificando o uso de medicações, né? O que há, no caso dessa doença, que é uma doença que não tem tratamento específico para bloquear a replicação viral. Vários estudos têm sido realizados, estudos com metodologia científica própria, que ainda não mostraram eficácia, segundo a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária atesta, né? O que nós precisamos alertar é que o conhecimento científico ele é dinâmico, ele vai sendo construído ao longo do tempo. Então, no passado se dizia, fique em casa, só vá para o hospital quando tiver falta de ar. A ciência evoluiu e nós sabemos que nós precisamos atender esses pacientes precocemente. E compete ao médico, dentro de uma ambiência onde não existe uma evidência científica forte,
com a sua autonomia, a autonomia do médico é milenar, como vocês sabem, né? Então, o Código de Ética Médica, no capítulo 2º, inciso 2º, diz que o médico tem autonomia para prescrever os medicamentos. Então, é uma relação médico-paciente que, caso a caso, deve ser decidida. Mas a minha opinião em relação a essa questão é que temos que olhar para frente e buscar o que existe de comprovado. E é isso que o Ministério da Saúde vai fazer. Nós constituímos, dentro da Secretaria Especial de Combate à Pandemia, um núcleo técnico que vai ser coordenado pelo professor Carlos Carvalho, professor titular da Universidade de São Paulo, que vai coordenar os protocolos assistenciais da Covid. Aí sim, protocolos, onde se disciplinará de maneira própria todos os cuidados em relação à instituição. Por exemplo, quando é que um paciente, General Sérgio, precisa ser internado? Quando é que ele precisa de reposição de oxigênio? Qual é a melhor técnica de reposição de oxigênio? Quais são os marcadores que nós solicitamos para avaliar a gravidade dessa doença? Quando é que instituímos terapias com corticoide? Quando devemos usar anticoagulantes, não é? E ainda há um contexto, por exemplo, uma medicação nova, tocilizumab, tem sido usada. É uma medicação que se usa off-label. É um medicamento usado para tratamento de afecções reumáticas. E ela tem uma ação de bloqueio de uma citocina. Um estudo realizado aqui no Brasil, pelo Instituto Coalizão, atestou que esse medicamento poderia aumentar em determinados pacientes até o risco de morte. Mas a Organização Mundial de Saúde, recentemente, diz que se esse medicamento for administrado no início da tempestade citocinérgica, ele pode ajudar a salvar vidas. Então, o médico, mesmo em situações off-label, que no caso essa medicação ela não está no bulário do tocilizumab, ele pode usar. E isso não é prática antiética nem estranha. É por isso que o Ministério da Saúde tem, por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, técnicos do mais altíssimo nível, que trabalhará em parceria com a Secretaria, com o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, para avaliar todas essas inovações, todos esses medicamentos que aparecem aí nas mídias sociais. E o que tiver evidência científica, nós incorporamos aqui no SUS. Claro que tem que se observar segurança, eficácia, efetividade, custo-efetividade, impacto no orçamento. Há medicamentos que estão até com registro da Anvisa, que precisam ser avaliados pela Conitec. Porque às vezes eles reduzem o tempo de internação, mas tem um impacto orçamentário tão grande que é mais caro do que você ofertar leitos de unidade de terapia intensiva, que nós estamos precisando nesse momento. Nós sabemos que o governo atual recebeu um legado de um Estado enferrujado que precisa ser renovado. A gente tem uma dificuldade no complexo industrial de saúde que precisa ser superada. Nós temos dificuldade de produção de cilindros de oxigênio. Nós temos uma série de problemas e que precisamos resolver. E só vamos resolver com o apoio da Sociedade Brasileira desculpa aqui que eu estou trocando, sou acostumado com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quero dizer o seguinte, vamos olhar para frente, vamos deixar de gerar calor, vamos gerar luz, é isso que essa nação precisa. Eu fiquei hoje convencido quando eu vi os 3 poderes reunidos, ministro Tarcísio, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, procurador-geral da República, todos nós unidos para buscar uma solução que traga esperança para o nosso povo. Para a próxima pergunta, chamamos Galton Sé, da CNN Brasil. Boa tarde, ministro. Hoje teve essa reunião justamente no Alvorada que o senhor acabou de mencionar, foi colocada ali a necessidade de criação de um comitê. Como o senhor disse, o presidente Jair Bolsonaro deu autonomia para o senhor montar a sua própria equipe,
mas foi dada também uma autonomia para a gestão a partir de agora, como, por exemplo, se falou numa união nacional, numa orientação nacional. O presidente, na semana passada, entrou no Supremo para tentar derrubar algumas medidas de restrição. Como que vai ser a orientação a partir de agora, já que o senhor fala em olhar para frente, sobre orientação, por exemplo, de distanciamento social, necessidade de se fazer ou não um lockdown? Como que o Ministério da Saúde vai olhar daqui para frente nesse ponto? Eu pergunto a você, quem quer o lockdown? Ninguém quer lockdown. O que nós temos, do ponto de vista prático, é adotar medidas sanitárias eficientes que evitem lockdown. Até porque a população não adere a lockdown. Vamos aqui, vacina é importante, mas o uso de máscaras é fundamental. Precisamos usar máscaras. Precisamos manter um certo distanciamento. Então, vamos buscar uma maneira de disciplinar essa movimentação social, esse distanciamento, para que se evite a figura do lockdown e tenhamos políticas eficientes. Então, essa comissão vai ser instalada, ela é presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, que é um homem de grande estatura, duplamente, e tem um espírito público inconteste. E vamos buscar, com os governadores, com os prefeitos, norteado com o apoio e a orientação do Ministério da Infraestrutura, que cuida da questão dos transportes, quais são as melhores formas de buscar políticas de distanciamento social que sejam adequadas. Agora, Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Boa tarde, ministros. Boa tarde, ministro Queiroga. Ministro, a gente vivenciou aqui em junho do ano passado uma tentativa do Ministério da Saúde de mudar a metodologia de contagem de mortos pela Covid, depois concluiu para maquiar mesmo os números da pandemia, para reduzir os números da pandemia. Essa tentativa, ela levou à criação, pelos jornais, de um consórcio de veículos de imprensa que faz uma contabilização paralela dos mortos no Brasil. Então, hoje, a gente foi surpreendido com a notícia de que o Ministério da Saúde passou a exigir uma série de dados, como CPF, cartão do SUS, para aceitar a contabilização dos mortos como sendo de Covid. E a gente já viu um resultado imediato, que os mortos em São Paulo caíram de 1.021 para 281. Então, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: o senhor não teme que haja uma perda de credibilidade do Ministério para exibir esses números dos mortos da Covid com essa mudança? E eu tenho uma segunda pergunta aqui. Quais orientações mudam dentro do Ministério da Saúde com a sua nova gestão em relação à gestão do ministro Pazuello? Bom, em relação a essa questão da notificação de óbitos, eu aqui já disse que o Ministério vai funcionar 24 horas, que vai existir uma secretaria especial para discutir aprofundadamente esse tema e que o compromisso do governo, como não pode ser, até porque isso é um princípio da administração pública, é com a transparência. Eu peço que você veja uma nota do CONAS e CONASEMES a respeito desse fato. Então, nós vamos colocar os dados de maneira clara, não só em relação a óbitos, mas também em relação à disponibilidade de leitos, diagnósticos, etc. Então, vamos fazer essas questões aqui de maneira muito transparente, para que a sociedade brasileira tenha confiança no Estado brasileiro. Eu recebi hoje uma incumbência da maior gravidade. Essa incumbência, ela foi emanada dos 3 poderes da República. E nós vamos cumprir, nós vamos cumprir ao pé da letra. Então, vamos em frente, pessoal, vamos deixar de olhar para o passado, vamos construir um ambiente de harmonia, um ambiente de colaboração, fazer com que a população ela possa aderir às recomendações das autoridades sanitárias. Agora há pouco eu estive no CONASEMES
e no CONAS, perdão, tratei lá com os secretários estaduais de saúde de uma maneira muito fraterna, como não pode deixar de ser, né? E eu conto com o apoio de vocês. Eu queria pedir a vocês da imprensa, que nós sabemos a importância que vocês têm no regime democrático, para nos dar um voto de confiança, para que a gente possa trabalhar juntos pelo Brasil, não é? E assim consigamos vencer essa pandemia. O que muda, vocês vão perceber ao longo do tempo, não é? Então vamos trabalhar forte. E vocês devem nos criticar, não há problema. As críticas de vocês nos ajudam. Eu já falei que sou católico e eu sou devoto de Santo Agostinho. Prefiro os que me criticam do que os que me bajulam. Os que me criticam me dizem a verdade e os que bajulam querem me corromper. Então vamos trabalhar aqui em harmonia. Entrei no ministério hoje pela porta da frente. Não utilizei garagens nem nada, conversei com a imprensa, quero dialogar aqui com vocês, apesar de eu ser intervencionista, né, que trabalho para não fazer cirurgia de peito aberto, mas com vocês eu quero trabalhar de peito aberto. Abrir o meu coração para que possamos construir um futuro melhor para a saúde pública, fortalecer o SUS, né, cumprir o que a Constituição Federal prescreve. Me dê essa oportunidade. Chamamos agora Carla Lucena. Chamamos agora Carla Lucena, do SBT. Não, os dados vão ser postos de maneira clara, certo? O Ministério da Saúde vai emitir uma nota a respeito desse fato. Nós vamos passar a conversar com vocês novamente, de maneira muito pronta, né, para que a gente consiga tranquilizar a sociedade brasileira. Essa foi a determinação que eu recebi do senhor presidente da República e nós vamos cumprir. Por favor, Carla Lucena, do SBT. Boa tarde, ministros. Boa tarde, ministro da Saúde. Eu gostaria de saber, nós estamos bem próximos de alcançar um número de 300 mil mortes por Covid-19, e esse número foi alcançado em menos de 100 dias em relação aos 200 mil. Eu gostaria de saber o que muda, como é que vamos frear esses números. O Brasil vive, segundo, inclusive, as entidades que o senhor citou, que vai trazer o pior momento da pandemia. Gostaria de saber como vai ser freado. Bom, a maneira de frear são com essas medidas que eu já falei com vocês, mas, sobretudo, com a vacina. Nós estamos diante de uma imprevisibilidade biológica, é um vírus que tem uma mutação. Nós precisamos vacinar a nossa população para diminuir a circulação do vírus. Vocês estão cansados de saber disso, vocês hoje conhecem medicina bem, certo? Então, a gente consegue evitar casos graves, fazer política de saúde, não fazer política na saúde. Fazer com que as pessoas acreditem nas autoridades sanitárias. Eu estou aqui ao lado do general Azevedo, que é um homem de Estado. Eu vou a OPAS agora com o secretário de Saúde do Estado do Maranhão para buscar insumos importantes, medicamentos, onde houver no mundo. O general já disse, doutor, encontre os medicamentos que nós vamos, com os aviões da Força Aérea Brasileira, buscá-los, não é, general? Então, é um compromisso de uma nação, né? É uma doença grave, é uma doença que mata hoje pessoas até mais jovens, tá bom? Então, vamos nos unir. É hora de gerar luz, não calor. O próximo é Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Boa tarde, ministros. A minha pergunta é mais com foco na região sul. A gente sabe que Rio Grande do Sul e Santa Catarina bateram recordes de número de mortos em 24 horas, assim como o Brasil bateu recorde ontem. A minha pergunta é direcionada às estratégias, agora com a nova gestão. O Ministério da Saúde tem novas estratégias para adaptar para cada estado? Vai amparar cada estado de acordo com a sua própria necessidade e demanda? Ou vamos manter uma estratégia única para todos os entes federativos? O Brasil é um país continental e as estratégias elas são empregadas de acordo com o momento sanitário de cada município,
de cada estado e de cada região. Lembra lá no começo? Atingiu logo São Paulo, depois atingiu fortemente o Amazonas, atingiu o Ceará, atingiu Pernambuco. Dessa vez, essa doença atinge nosso país de maneira mais homogênea, não é? E é por isso que a preocupação existe. Se não houvesse a preocupação, não estaríamos hoje de manhã reunidos com os 3 poderes da República. Vamos acompanhar. Em Manaus já diminuiu, o Amazonas já diminuiu, nós já temos notificação que o Rio Grande do Sul está diminuindo os diagnósticos. A ordem é essa: diminui os diagnósticos, diminui as internações e depois diminui o número de óbitos. O que nós temos que fazer? É que esse pico a gente consiga fazer com que não tenhamos tantos óbitos, tá? Então, vamos trabalhar. Eu vou, pessoalmente, visitar os hospitais para verificar a assistência e ver como podemos melhorar. Habilitando leitos, por exemplo, oferecendo melhores condições para os profissionais de saúde. Não é para verificar se as pessoas estão morrendo mesmo de Covid, como andaram dizendo por aí. Não é para fazer com que o Ministério da Saúde se faça presente e se mostre solidário com as pessoas, que seja solidário com os profissionais de saúde. Então, eu não posso ter resultado no segundo dia da minha gestão. Tem que existir uma tolerância. Estamos com um pico de óbitos, é uma situação grave e que requer o cuidado e a atenção de todos. Para encerrar, chamamos Marina Franceschini, da TV Globo. Boa tarde, Marina Franceschini, G1, TV Globo, Globo News. Eu queria saber o seguinte: o senhor falou em transparência. A primeira pergunta é que não ficou claro. Afinal, essa mudança na notificação por mortos continua valendo ou não está valendo a partir de agora? Diante da crítica que veio de secretários do CONAS, do CONASEM, isso vai ser alterado na prática? Bom, não houve nenhuma determinação minha no sentido de fazer qualquer tipo de alteração em notificações. A notificação vai ser a notificação que ocorre, a notificação adequada para que a sociedade tenha a credibilidade que o governo merece, tá? Então, essa que está sendo acusada. Eu não sei qual é a de agora, qual é a de amanhã. A notificação é uma só. Sim, mas tá? É porque houve uma alteração, ministro, só para ficar claro, porque os secretários, de forma geral, estão reclamando que essa modificação pode acabar dificultando ou até inviabilizando a notificação por mortes, porque muitas vezes eles não têm a informação para dar. Então, não tendo a informação, não se faz a notificação. Isso pode maquiar e gerar uma subnotificação. O que eu queria saber é, vale o que está sendo contestado pelos secretários ou isso vai mudar, ou já mudou? Bom, depois que eu sair daqui, dessa coletiva, nós vamos observar o que é que está acontecendo. E eu não sou maquiador, eu sou médico, tá? Minha função não é maquiagem, minha função é salvar vidas. Então vamos construir um novo ambiente. Eu estou dizendo aqui para vocês que precisamos criar um ambiente novo, um ambiente de harmonia, um ambiente onde os profissionais de saúde possam trabalhar em paz. E a Rede Globo é muito importante, porque é uma emissora que tem uma audiência muito boa, muito extraordinária. Então vamos trabalhar junto, tá? Eu vou verificar isso e a gente vai dar a resposta adequada. Eu não vou ficar nesse ping-pong, né? Nós vamos trabalhar para construir o que eu já falei para vocês. E vamos dar uma nota oficial do Ministério acerca desse fato. Ok? Eu quero dar uma sugestão, aproveitando a pergunta, até porque nós somos pautados pela transparência dos números, né? E como ele já falou, o doutor Queiroga, ele vai enfrentar o combate da pandemia com muita dedicação e transparência. E eu sei que é importante noticiar tanto as notícias ruins como as boas. Eu faço essa defesa. Eu acho que no momento de pandemia nós temos que ter os dois lados. E vocês criaram um consórcio, a imprensa, que muito
rapidamente para fazer a checagem do número de mortos, que é importante que a população saiba, apesar de que tinha essa contagem do Ministério da Saúde. E hoje nós temos 562 milhões de vacinas garantidas para o ano 2021. Daqui a pouco seremos autossuficientes na produção de vacinas, e se a pandemia durar mais alguns anos, todos os anos o Brasil vai ter a capacidade de vacinar os próprios brasileiros, depois que fizemos o acordo, tanto com o Instituto, a Fiocruz, o Butantan, que irão produzir vacinas aqui no país. E a vacinação é a nossa arma para voltarmos e retomarmos a economia. Então, eu deixo aqui uma sugestão, que seja feito um consórcio para que a gente possa contar o número de vacinados nos estados e nas cidades. Eu vi, por exemplo, uma Secretaria de Saúde de um certo estado acusando de que teria recebido vacinas em menor quantidade do que em outros estados. O PNI é reconhecido em toda a América Latina pela sua credibilidade. Então, nós temos que acompanhar, até para saber, aqui está todo mundo, todos estão unidos, estados, municípios, governo federal, os poderes, mas é importante que a gente acompanhe também o ritmo de vacinação. Tem estados que estão vacinando 72 a 74, tem outro que está em 78, tem uns que está em 65, que o foco não fique apenas no número de mortos e no governo federal, que a gente tenha também um placar de mortos que faz a gente sofrer todos os dias, e nós sentimos muito por isso, todos nós estamos perdendo familiares, pessoas conhecidas, mas que também tenhamos um placar do número de vacinados. Então, eu quero propor aqui à imprensa que faça esse consórcio, que a gente possa acompanhar a evolução do número de vacinados no Brasil, cidade por cidade. O diretor do DataSUS está aí, ele pode até falar sobre isso melhor do que eu, mas, bom, vamos em frente, o ministro Fábio Faria propõe algo muito bom e vamos trabalhar juntos para melhorar essa situação. Agradecemos a participação de todos e está encerrada essa coletiva de imprensa.